Eu sou super defensora de tecnologias de energias alternativas, de reuso, cuidados com a natureza. Eu descobri recentemente um produto chamado filme fotovoltaico orgânico, que é um material que pode ser aplicado em construções, já desde a construção ou depois dos prédios ou casas prontos, que capta a energia solar de uma forma muito fácil. Eu fiquei encantada com esse produto. Eu entrevistei o Felipe Ivo, que é diretor de novos negócios da Sunnew, e eu queria compartilhar contigo. Legal, obrigado, Leone. Os painéis solares orgânicos, que vem do inglês, da sigla OPV, Organic Photovoltaic, é a próxima geração de tecnologias para captação e transformação da energia solar em energia elétrica. A grande beleza disso está relacionada, primeiro, às características do material. É um material super leve, super fino, um material semi-transparente, que é flexível. Então ele possibilita a utilização desse tipo de tecnologia em praticamente qualquer lugar. Então hoje a gente está fazendo fachadas de prédio, mobilidade, integração em carro, caminhão, ônibus, barcaça. A gente está fazendo mobiliário urbano com design. Então a gente agrega novas características a tecnologias solares e novos usos, novos mercados que hoje passam a ser possível com uma tecnologia como essa. E além disso tudo, é a tecnologia que tem a menor pegada de carbono dentre todas as alternativas de energia solar. Então, se a gente está pensando em sustentabilidade, essa talvez é uma das formas melhores da gente combater o problema de aquecimento global, de emissão de CO2 na atmosfera. E ele pode ser colocado em qualquer superfície? A gente até brinca, né? O nosso logo é Sunnew, Greenest Energy Everywhere. Então é justamente a gente levar a forma de energia mais limpa para todos e em todos os lugares. E a gente começa a quebrar esse paradigma de painel solar e começa a pensar na própria superfície como uma superfície geradora de energia. Então a gente integra isso em vidros, em telhas, em lonas, em coberturas de estacionamento, e aquele material, aquela superfície que é uma superfície arquitetônica passiva, passa a ser uma superfície arquitetônica inteligente e funcional, que agora, além de ter beleza, ter design, ela também passa a gerar energia e habilitar novas funcionalidades. Ela pode ser colocada em qualquer superfície, sobre qualquer superfície, ou tem alguma limitação? Digamos que um prédio já esteja construído e vá adotar um revestimento do revestimento, né? O que pode fazer, o que não pode? Bom, pensando em fachada, ela é uma tecnologia muito versátil. A gente pode tanto utilizar para prédios em construção, que está no projeto. Uma solução, por exemplo, um prédio em construção é a laminação do OPV dentro do vidro. Então o vidro já sai da fábrica com a tecnologia incorporada, mas para prédios já existentes ou superfícies já existentes, a gente pode pensar numa solução de retrofit, que a gente já tem essa tecnologia também, que é o OPV. O filme OPV integrado a um adesivo sólido, onde você tira aquela película, um liner, e adesiva ele numa superfície pré-existente, então numa solução de retrofit, né? A instalação mecânica é muito semelhante à de um insufilme comum, mas aqui no caso nós temos, além das características que o insufilme também tem de controle solar ou redução do espectro infravermelho, ele ainda tem uma funcionalidade adicional, que é o de geração de energia, de conversão da luz em energia elétrica. Maravilhoso. E em janelas e clarabóias, estruturas menores de casas, por exemplo, também pode colocar? Um dos principais mercados que a gente observou é justamente o mercado de clarabóias de shopping, né? Poderia ser de qualquer outro lugar, mas shoppings normalmente têm grandes clarabóias, né, com esse objetivo de deixar a luz entrar, de trazer bem-estar, de manter o cliente mais tempo dentro do shopping, mas que também é um problema, porque quando você tem uma janela no teto, uma clarabóia, a luz entra e traz muito calor, aumenta o consumo de ar-condicionado, traz aquele desconforto térmico. Então a solução de OPV para uma clarabóia de shopping ela é muito adequada, porque ela barra o calor e gera energia e aproveita essas áreas envidraçadas. Poderia ser também utilizado numa casa, poderia ser utilizado em qualquer outro tipo de vidro ou superfície transparente. E que cor ele fica, assim, colocado em um vidro, por exemplo, transparente? O OPV ele é muito flexível do ponto de vista produtivo, né? Esse material que eu tenho aqui é um material verde, né? Então ele vai trazer essa coloração verde, mas a gente tem outros materiais azul, vermelho, roxo. Então, de um ponto de vista arquitetônico, a gente realmente pode
ter uma customização muito grande em formatos, em tamanhos, em coloração. Então, o arquiteto pode brincar à vontade com o que ele quiser fazer. Certo. A gente está acostumado a ver placa solar em telhado, né? Em teto. Sim. Esse produto também se adapta a esse tipo de colocação. Tem alguma diferença em relação a esse que a gente está vendo aqui? Sim. Também se adapta a teto. Para telhado é interessante porque ele tem um peso muito baixo. Nós estamos falando de 300 gramas por metro quadrado. Né, nesse tipo de painel que está aqui, e para fixar em cima de um telhado, você não precisa fazer então um reforço estrutural para suportar aquela carga a mais que você teria de um painel tradicional. No caso de telhado, a gente tem basicamente duas formas também. Ou a gente pode adesivar na telha, ou até mesmo já sair da fábrica com esse material integrado, né? O que é muito bom. Então você não tem que instalar um painel em cima da telha. A própria telha já é a estrutura de telhas planas. Tem vários tipos de telhas, né? Trapezoidais e tal, que dá para colocar também. Ou numa solução de retrofit, a gente tem uma possibilidade de fazer um sistema de clipagem em cima de uma telha existente, tá? Onde o APV ele vai integrado no substrato semiflexível, é um pouco mais rígido do que esse que está aqui. E esse substrato semiflexível é clipado na telha existente, então você não tem pontos de infiltração, você não precisa furar a telha, né? E que outro tipo de utilização está sendo feita já aqui no Brasil desse produto em pequenas soluções, do tipo na casa cor, que esteticamente chamam a atenção? A gente tem várias, mas tem um produto específico que eu queria falar, que é um produto que a gente chama de Oak Tree. É uma árvore solar. É uma estrutura de design, então quando a gente pensa no ambiente urbano, a gente tem que trazer beleza, né? Então, além da funcionalidade, além de converter luz, gerar energia, tem que ser uma coisa agradável. Então essa Oak Tree é praticamente uma escultura, um elemento de mobiliário urbano muito bonito, né? Mas que além do design, ele agrega funcionalidades de carregamento de celular, de Wi-Fi, de iluminação pública, tem um banco embaixo dessa estrutura de árvore para a pessoa sentar. Então, isso é um produto de vocês também. Então. Sim, esse produto é um produto completamente off-grid. Você só monta ele em 2 horas, ele tem uma bateria dentro do banco, então não tem que cortar o chão, puxar fio, nem nada disso. Ele é um produto totalmente autônomo. E esse é um produto, inclusive, que já está em 10 países. Né? A gente já está exportando esse produto, que ele realmente é um grande vencedor de um ponto de vista de produtização da tecnologia solar, porque não tem nada nem parecido hoje no mercado. E como é que se coloca? Se estaciona a árvore ali, se planta a árvore? Esse conceito de plantar a árvore é legal, a gente sempre brinca com isso. A árvore você basicamente precisa de um espaço no chão, né, plano, né, porque ele é um mobiliário. Você monta essa árvore, então 2 pessoas montam essa árvore, colocam o banco, colocam a estrutura de tronco. Tem alguns parafusos, né, para você manter a estrutura, mas é super fácil de fazer. Não, no piso não tem parafuso, então você só precisa do chão e monta ela em cima. Isso que eu queria entender. Isso. Qual é mais ou menos o peso dela? Essa árvore está em torno de 400 quilos, todas as peças juntas, né? Obviamente ela vai em caixas separadas, 2 pessoas conseguem montar. Mas a carga inteira dela são 400 quilos e ela ocupa uma área de aproximadamente 4 metros quadrados no chão. É uma estrutura grande, tem 3,5 metros de altura, é um mobiliário muito bonito. Muito bem, se fala muito em questão de custo, né, investimento e tudo. Em relação às placas solares convencionais, esse produto é mais barato, além de ser mais versátil? Bom, primeiro assim, comparando com as tecnologias tradicionais, é uma comparação um pouco difícil porque o uso é completamente diferente, né? Você não consegue colocar um painel de silício numa claraboia de shopping, ou numa árvore dessa com design, ou numa fachada de vidro. Então, a gente está indo para aplicações onde só o APV consegue levar uma solução de energia e de conforto térmico e de design. Mas, claro, essa pergunta sempre vem porque a gente compara com aquilo que a gente conhece, né? E no caso de um painel de silício tradicional, a motivação para a adoção ela é simplesmente a energia mais barata. Aqui no APV a gente agrega outra proposta de valor, né? Pensando em custo ou geração de energia, hoje nós estamos falando de uma relação de mais ou menos 1:2, tá? Agora, a tendência é que isso aqui seja basicamente de graça.
Nós estamos falando de um processo produtivo de impressão. O processo produtivo do OPV é uma gráfica, é o que a gente chama de impressão rolo-a-rolo. Então, um processo contínuo de baixas temperaturas que usa materiais orgânicos abundantes na natureza. Você não precisa minerar, tudo aqui é átomo de carbono, oxigênio, hidrogênio. Então, uma das belezas disso, pensando em inovação, pensando em futuro, é que isso aqui pode chegar a ser de graça ou a patamares de custo muito baixos. E quando isso acontecer, a gente muda a indústria da energia de uma forma muito definitiva, né? Porque a gente tem uma solução sustentável, de baixíssima pegada de carbono, que tem esse potencial de baixíssimo custo e vai chegar lá, e além disso tem a versatilidade e integração em praticamente tudo. E quando a gente combina essas três coisas, a gente tem uma solução muito poderosa que muda o paradigma. E aí eu sempre tenho muito cuidado de usar essa palavra, que ela está sendo tão amplamente utilizada, mas ela realmente causa disrupção no mercado. O que é a disrupção? É aquela coisa nova, ou é aquela inovação que torna as coisas antigas obsoletas, né? Que muda o jogo de uma forma bem definitiva. E a gente está vendo isso acontecer em vários setores, e a gente realmente acredita que um dos próximos setores onde isso vai acontecer é o setor da energia. A gente está atuando no Brasil e no mundo, né? Obviamente o Brasil com uma atuação muito mais intensa, mas estamos operando já em Estados Unidos, Emirados Árabes, mas temos produto na Europa, na Austrália, em alguns outros países. Hoje, para comprar direto com a Sanil, a gente está trabalhando principalmente no mercado B2B, então a gente ainda não chegou no consumidor final, nas residências, porque é um modelo de negócio mais desafiador, tem que ter uma capilaridade muito grande, força de venda, atendimento individualizado, e a gente é uma indústria, né? Então, para chegar lá na ponta, ainda eu acredito que dure aí 1, 2 anos para isso acontecer, mas hoje a gente está trabalhando, então, normalmente com grandes projetos para empresas, indústria, comércio, né, de fachada de prédio, de aplicação em grandes estacionamentos, em coberturas de shopping, né, clarabóis e por aí vai. E rapidamente, conta pra gente o que é a Sanil? Tá. Quando ela surgiu, como ela opera? A Sanil, ela surgiu de um modelo de negócio completamente contra-intuitivo, assim, completamente inovador. A gente começou a Sanil através da criação de um centro de pesquisas. Então, a gente tinha o objetivo de montar uma indústria de futuro aqui no Brasil, né, com esse propósito de realmente transformar e mudar a vida dos nossos filhos. Então, em 2009, a gente constituiu um centro de pesquisas chamado CECEM Brasil. A sigla é Centro Suíço de Eletrônica e Microsistemas, que é uma parceria nossa com a Suíça. Começamos aqui no Brasil com um esforço 100% brasileiro, capital brasileiro, operação brasileira, tecnologia brasileira. A gente começou a desenvolver, então, o processo produtivo dessa nova película de geração fotovoltaica, chamada OPV, em 2009, que culminou em 2015 com a criação da indústria. Então a gente teve 6 anos de desenvolvimento de tecnologia, de estruturação de fábrica, de estruturação jurídica, de pessoas trabalhando e fazendo isso acontecer, para em 2015, em outubro de 2015, a gente constituir essa indústria que hoje é líder mundial na fabricação dessas películas. E tu és o diretor de novos negócios da empresa. Sim. Tem formação fora também, dá aula? Tenho formação fora, dou aula, eu sou formado em administração aqui na UFMG, fiz parte do curso na Bélgica, tenho um curso executivo na Singularity University, MBA na Fundação Dom Cabral, sou apaixonado com educação, então sou palestrante, dou aula na PUC, sou embaixador da Singularity aqui no Brasil. Então, eu sou aquela pessoa que não sabe falar não. Tudo que é projeto legal, eu tento me conectar. Maravilha. E tá falando sim para a natureza também, que é uma coisa maravilhosa. Isso é emocionante até. Esse é o principal. Assim, no fundo, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, desde o início, ou que foram entrando ao longo do seu desenvolvimento, são pessoas que se conectam muito mais com o coração do que com a cabeça, né? Conecta com a cabeça também porque a gente precisa fazer acontecer, mas é muito mais um propósito de falar, gente, a gente precisa realmente fazer algo e dá para fazer a partir do Brasil. Então eu acho que é por aí.